Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje eu resolvi contar pra vocês, vim dividir com vocês, né? Como vocês viram no título, o meu relato de parto. Meu parto aconteceu na maternidade Neo Center, aqui em Belo Horizonte, no bairro Cruzeiro. Foi parto normal e a maternidade, ela adota o parto humanizado. Então eu vim dividir com vocês a minha experiência, né, lá com a maternidade, como que foi o meu parto, a minha experiência de parto normal e possivelmente ajudar alguém que esteja pesquisando, que talvez esteja com alguma dúvida, talvez pesquise sobre essa maternidade. Então eu vim aqui dividir com vocês. Lembrando que se vocês tiverem ao longo do vídeo alguma dúvida, ou se você já tem alguma dúvida relacionada a essa maternidade ou ao tipo de parto, pode deixar aqui nos comentários porque eu vou responder todo mundo. Eu vou estar olhando sempre para o celular, porque quando eu estava lá, até certo ponto do meu trabalho de parto, eu estava anotando tudo que estava acontecendo para eu não me esquecer. Apesar de que eu acho que eu não vou precisar consultar essas informações, porque eu realmente não esqueci a experiência. Mas então, se eu olhar para o celular aqui, vocês relevem que é devido a essas anotações que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho importante compartilhar com vocês que minha gravidez foi bem tranquila, mesmo tendo alguns probleminhas, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, etc., estresse pós-traumático. A minha gestação foi muito tranquila mesmo. Tudo ligado à gestação correu tudo bem, tudo dentro do esperado, foi tudo normal. Quando eu cheguei em 34 semanas, me lembro que teve o Dia das Mães, né, no domingo. Quando foi na terça-feira, eu tive pré-natal, que eu já estava indo, não, ainda estava indo mensalmente, tive pré-natal. E aí o médico me perguntou se estava tudo bem, né? Inclusive o médico é da minha família, a gente conversando. Eu disse a ele que estava bem, mas que eu estava sentindo bastante dor no quadril. E no domingo, no Dia das Mães, eu tinha sentido muita contração. Aí eu achei que era normal, eu só fiz um comentário com ele. Ele disse que não era tão normal assim, poderia ser a contração de treinamento, mas poderia não ser. Então, diante dessa informação, ele resolveu fazer o meu exame de toque e ele identificou que eu estava com 2 centímetros de dilatação. Então, eu estava tendo aí uma ameaça de parto prematuro. Nesse dia, ele me recomendou repouso, né, a partir desse dia, e entramos com medicação para tentar segurar o bebê aí pelo menos até 37 semanas. E assim foi feito. Tomei a injeção de corticoide, usava a medicação, né, que ele indicou, tudo certinho, e fomos seguindo. Cada semana eu ficava um pouco mais tranquila, porque eu estava um pouco mais próximo das 37 semanas, mas tudo bem. Quando eu cheguei nas 37 semanas, nós interrompemos o uso dessas medicações, não era mais necessário, porque a partir de 37 semanas não é mais considerado um bebê prematuro, né? E aí eu achei que por ter tido essa ameaça de parto prematuro, assim que eu interrompesse o uso da medicação, eu pensei que eu ia imediatamente entrar em trabalho de parto naqueles dias, mas não foi bem assim. Segui tranquila, muito ansiosa, tendo muitas crises de ansiedade. Ficou bem pior no finalzinho, na reta final, tava muito difícil, mesmo com o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tava muito difícil aguentar a ansiedade nessa reta final. E aí, quando eu tava na 38ª semana, 38ª, isso, eu decidi que se até o dia da próxima consulta ele não nascesse, eu ia pedir para marcar o parto cesárea, porque eu tava muito ansiosa, tava me fazendo muito mal aquilo. Minha consulta seria na terça-feira, e aí fui levando. Quando foi no domingo, foi o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, eu passei o dia normal, fiz as minhas tarefas, arrumei minha casa, fiz almoço, saí, fiz compras, voltei, fiz um lanche, minha irmã veio aqui, a gente recebeu ela, tudo normal. Quando eu levantei pra minha irmã ir embora, fui levar ela na porta, eu senti assim uma fisgadinha, parecendo uma cólica, parecia mesmo realmente uma cólica.
E aí falei com meu marido, ai, tô sentindo um desconforto, não chega a ser uma dor, tô com desconforto na barriga. O neném tá mexendo, tá tudo bem. Escutei os batimentos dele, tava tudo certinho. Fiquei, será que eu vou no hospital? Será que eu não vou? Aí falei, vou tomar um banho. E quando eu fui no banheiro, né, fui ao banheiro, fiz força, a dor deu uma aumentada. O desconforto aumentou, fiquei sentindo um pouco mais de dor. Tomei banho já bem, assim, gemendo um pouco de dor, a dor um pouco mais intensa. Tomei um banho quente, um banho demorado, pra ver se ajudava. Quando eu saí do banheiro, eu falei com meu marido, olha, vamos pro hospital? Por quê? Eu acredito que eu vou voltar, não vou ficar lá. Mas eu prefiro ir e voltar do que ficar em casa. E talvez eu não sinta, né, aquela dor que todo mundo sente. Talvez eu não esteja com a sensibilidade para a dor que todo mundo tem. E aí, quando eu perceber que realmente é a hora de ir, talvez pode ser tarde. O bebê pode nascer no carro, no caminho. Tinha muito medo disso. Então, nós resolvemos ir para o hospital. Era mais ou menos 10 e pouco, 11 horas da noite. Chegamos lá, fui atendida super rápido, tinha outra grávida também em trabalho de parto, assim, chegou junto comigo. Fomos atendidas praticamente juntas, né? Foi muito, muito rápido. E aí a médica me examinou. Nessa altura, eu vinha acompanhando, né, nos pré-natais, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Eu vinha com esses 4 centímetros há 2 semanas. Mas estava estável, né, até então. Então a médica falou, olha, eu vou descolar a sua bolsa e vamos ver, se vai ficar aqui por 2 horas. Se evoluir, se você dilatar mais, você interna. Se não dilatar, eu te libero, você volta para casa e volta quando evoluir, mas vai evoluir super rápido. Beleza. Aí ela descolou, eu fiquei lá. Quando ela descolou, eu já comecei a sentir uma dor mais ritmada. Na minha cabeça eu pensava que quando eu tivesse em trabalho de parto, que quando eu tivesse ali, né, no trabalho ativo, a minha barriga ia endurecer, eu ia ter aquelas contrações que eu estava tendo daquela outra vez e sentir acompanhada de dor. Eu imaginava que seria assim, que é o que todo mundo fala. Não aconteceu isso comigo. Eu estava sentindo uma dor que vinha da coluna para a barriga, ritmada de 5 em 5 minutos. Mas era isso, era uma cólica mesmo. Dava assim uma dor bem forte, passava. Beleza, quando a médica passou as 2 horas, até passou um pouquinho mais que ela me examinou, eu estava com 5 centímetros de dilatação. Então ela disse que a gente ficaria. Eu fui tão pensando que não era nada, que a dor realmente era só um desconforto, que eu não levei bolsa, eu não levei nada, só levei meus exames e documentos. Então, meu marido voltou aqui na nossa casa para buscar as malas que já estavam prontinhas, estava tudo separado. Eu só não levei. A gente tinha combinado isso, que se fosse o caso de ficar, ele voltaria aqui em casa e pegaria. Eu mostrei ele, falei, ó, você vai levar isso, isso e isso, e tudo certo. Então, aí enquanto ele voltou para pegar, eu fui fazer o teste, né, de Covid, fui fazer a internação, preencher papelada, aí eles foram me levar pro quarto de pré-parto. E foi tranquilo, isso foi muito tranquilo para me fazer sozinha, porque eu estava muito bem. E aí me levaram para uma sala pré-parto, que é sensacional, é um quarto bem grande, bem espaçoso. Eu acho que eu vou deixar uma foto aqui para vocês no vídeo desse quarto. E tem uma cama, um sofá, tinha escada, bola, banqueta e um banheiro, né? É uma suíte, tinha um banheiro com chuveiro, enfim. E aí eu fiquei esperando ele chegar com a minha camisola, com a minha bolsa, com o chinelo, com tudo. Eu tava de tênis e tal. E nisso veio a outra médica. Lembrando que eu ganhei, meu parto foi com a equipe de plantão. Eu não ganhei com o meu médico que me acompanhou, porque ele já não faz mais parto. Então eu fiz o pré-natal com ele e optei por ganhar com a equipe plantonista. E aí a outra médica veio e me perguntou se eu queria que ela rompesse a minha bolsa. Porque eu tinha colocado essa informação no meu plano de parto, que eu entreguei lá no momento que eu internei, a médica leu, tirou as dúvidas que ela teve das coisas que eu preenchi e tal. E eu disse que sim, que eu queria que rompesse, porém, eu queria que rompesse depois que meu marido chegasse, porque eu não queria estar sozinha.
Aí ela disse que então, ok, que era só eu chamar ela quando ele chegasse, que tava tudo certo. Beleza, ele chegou, me acomodei, troquei de roupa, tomei um banho. E aí chamei, né, a obstetra plantonista pra romper minha bolsa. Ela veio, rompeu. Foi um pouco dolorido. Eu não tava imaginando que romper a bolsa seria dolorido, mas doeu um pouquinho, saiu muito líquido nessa hora. E aí começaram realmente as contrações. Novamente, eu não senti aquela barriga endurecer, mas vinha uma dor muito forte. Da coluna para a barriga, ficava uns segundos, mais ou menos um minutinho, e passava. Aí eu tinha uns 5 minutinhos de folga entre uma e outra. Aí elas me orientaram, veio a enfermeira, conversou comigo, me orientou quando viesse essas dores, que era pra eu entrar no chuveiro, que ajudava a relaxar, o banho quente, se eu quisesse utilizar a bola, né? Enfim, tudo que tinha lá eu poderia ficar à vontade. E aí também eu comecei a ficar em contato com a minha doula que estava me acompanhando, que não deu para ela estar no parto, por ela estar em outra cidade e o hospital ter mudado o protocolo de admissão de doulas justo na semana do meu parto. Mas então eu fiquei em contato com ela via telefone o tempo todo. Então ela foi me orientando, foi me acalmando e ajudou assim demais, demais mesmo. Me passou os exercícios de respiração que foram fundamentais. E aí, então eu até anotei aqui, ó. Quando foi mais ou menos 4h30, minha bolsa foi rompida. 4h30 da manhã, que a minha bolsa rompeu. Então eu questionei a obstetra que horas eu poderia pedir a anestesia, como que funcionava a analgesia, né? Que eu gostaria, não queria ficar sentindo dor. Então ela me orientou o seguinte, ela falou, olha, quando você estiver no seu limite, você pede. Se você quiser também antes, a gente dá. Mas eu aconselho você a aguentar o máximo que der sem analgesia, para não ter que ocorrer o repique de analgesia, que não é tão eficaz, e também para você segurar até seu limite, para poder, na hora do bebê nascer, você ainda estar sob o efeito da analgesia. E assim eu fiz, eu fui segurando, tava suportável. Era horrível quando vinha aquela contração, mas passava. Então eu fazia a respiração, eu lembrava do que a doula tinha me falado, que passava e tudo. E meu marido sempre comigo, eu pedia pra ele passar a mão nas minhas costas, me ajudar, e resolvia muito. Eu entrava pro chuveiro, saía do chuveiro, enfim. Isso foi mais ou menos 4h30 que começou, né? Quando foi por volta de 6h30 da manhã, eu senti que eu cheguei no meu limite. Além de não ter mais os 5 minutos de intervalo, eu tava fraca já, porque vinha aquela dor, exigia um esforço para suportar a dor. Então eu cheguei no meu limite, tava realmente doendo muito. A dor era a mesma, porém não tinha aqueles 5 minutos de descanso. Acabava e vinha de novo, de novo, de novo. Então não tava realmente bem difícil. E aí eu pedi para chamar, né, a médica, que eu queria pedir analgesia. Porém, tinha tido uma emergência no andar, inclusive com a moça que deu entrada junto comigo. E por conta dessa emergência, não tinha naquele momento obstetra e nem o anestesista disponível. Eles estavam todos lá na emergência. E a enfermeira me pediu para aguardar. Eu não estava mais aguentando, eu estava sentindo muita dor. Mas eu tive que aguentar, não tinha outra alternativa. Enfim, passou, eu fiquei mais ou menos 1h30 com essa dor. Foi o período mais crítico de todo o meu trabalho de parto, foi só essa 1h30. Foi uma dor muito intensa, não tinha intervalos, então eu fui ficando mais fraca ainda. Quando foi mais ou menos 10 para 8 horas, eu comecei meio que a apagar de dor mesmo. Meu marido disse que eu revirava o olho e amolecia. Tava sentindo uma dor muito forte, já não tinha força mais para aguentar. E aí, devido a eles terem solucionado a emergência, também a troca de plantão, imediatamente veio outra obstetra, que aí já era da equipe do plantão seguinte, e o anestesista. Ela me examinou, já estava com mais de 9 centímetros de dilatação, então já estava bem próximo do parto, e o anestesista veio. Foi até um pouco difícil aplicar anestesia, porque a contração não dava um intervalo, né?
mas a gente conseguiu. E me lembro que quando ele tava aplicando, veio a última, ele tinha falado que naquele momento ele não podia parar, eu tinha que aguentar. E ele falou, vai ser a última, senão vai sentir mais. E ela realmente veio mais fraca, foi perdendo força, e aí veio um alívio total. Mas eu tava muito fraca, então eu pedi se eu podia deitar um pouquinho e dormir, tentar dormir, porque eu já não tava aguentando mais. E eles falaram que sim. Então, foi 8h10 da manhã, quando eu tomei a analgesia, e eu deitei e dormi rapidinho, peguei no sono mesmo, sem dor, sem nada. E a médica, eu me lembro que ela sentou do meu lado enquanto eu dormi e ficou com a mão na minha barriga para ver se eu estava tendo contrações e medindo os batimentos o tempo todo. O tempo todo que eu dormi, ela ficou lá. Quando foi mais ou menos 10 e pouca da manhã, tinha passado 2 horinhas que eu tinha dormido, ela me acordou e falou, olha, eu preciso que você acorde porque a sua analgesia vai acabar e a gente precisa fazer o parto. E eu falava, ai, eu tô muito fraca, eu quero dormir, eu tô com muito sono, só preciso dormir. Aí ela falou, olha, vamos, então toma um lanche, toma um café pra ver se você fica forte, né? Tomei um café, comi um pão e aí eu falei com ela, falei, olha, eu acho que a anestesia tá passando, porque eu tô sentindo uma dorzinha aqui assim no bumbum e tô com vontade de fazer cocô. Aí ela falou assim, olha, não é vontade de fazer cocô. Você tá provavelmente já na fase de expulsão, é seu corpo querendo já colocar o bebê pra fora. Então vamos levantar e vamos tentar colocar esse bebê pra fora. Eu achei que nessa hora eu seria levada para um bloco e que teria toda aquela coisa, aqueles paramentos, aquelas roupas, né? Igual a gente vê em televisão e tudo mais. E que meu marido ia ficar com aquela roupa toda esterilizada, que ele não poderia tirar foto, enfim. Só que não. Ela me levantou da cama e eu sentei na banqueta. Vou deixar uma foto aqui de uma banqueta para vocês verem como que é. Ela colocou a banqueta em frente ao sofá que tinha no quarto. Meu marido ficou sentado atrás. Não precisou trocar de roupa, vestir aqueles capotes, nem nada. Ele já estava de máscara, né, por conta da pandemia. Ele ficou sentado atrás de mim. Eu sentada na banqueta na frente. Eu tava só de topper nessa hora, porque quando eu tava com muita dor, eu tava suando muito, então eu tirei a camisola. E a médica sentou na minha frente, a obstetra. Inclusive que assim, foi maravilhosa, maravilhosa. Ela sentou na minha frente e a gente ficou ali conversando. Conversando, aí vinha, ela falava, olha, quando vier a vontade de fazer força, você faz a força. Se você tiver alguma dúvida de como fazer a força, você me pergunta. E assim eu fiz. É meio que automático, meio que o corpo da gente faz a força sem a gente perceber. A gente faz, obviamente, mas a gente sabe qual força fazer. Não precisa, né, de ensinar, de forçar. O corpo da gente sabe exatamente o que fazer. E aí, quando eu vinha à vontade, eu fazia a força e ela vinha medir os batimentos, examinava, tá tudo bem, tá ótimo, continua assim. E a gente continuava a conversar. Batendo papo sobre tudo, sobre futebol, sobre família, tudo, enfim. Conversamos demais. Ela me deixou extremamente à vontade. A sensação que eu tinha era que a minha melhor amiga estava fazendo meu parto. Foi exatamente isso. Meu marido também teve a mesma sensação. Tanto que a gente ficou ali conversando, eu não sei nem falar pra vocês. Ah, tinha tantas enfermeiras, tinha mais não sei quem. Não sei, a gente ficou ali conversando e eu não vi nada. E aí ela passou um lençol assim nas costas dela, me deu as 2 pontas e falou, olha, vai te ajudar na força. Quando você quiser fazer força, você puxa o lençol e faz a força. E aí quando eu puxava, né, ela fazia força contrária e aí eu forçava mais e ajudou muito na expulsão mesmo. Então, a gente começou esse trabalho de expulsão mais ou menos 10h30 da manhã. E ali a gente foi bem tranquilo, não teve nenhum tipo de pressão, a gente foi conversando e tudo mais. E de repente ela falou, olha, a cabecinha dele já tá saindo. Faz mais 2 forças dessa que ele vem. E assim foi. Eu fiz uma força, ela chamou o pediatra, fiz outra e o João Pedro chegou. Ela tirou ele ali mesmo na sala, tudo. Meu marido cortou o cordão.
As enfermeiras tiraram foto pra gente, também vou deixar passando a foto. Tem um vídeo, eu vou ver se não tem nenhuma imagem que precisa ser censurada no vídeo. E vou tentar colocar aqui pra vocês também, do momento. É dura mesmo. Abençoou, seu Pronto, meu amor. Uma foto. E aí ela já me deu ele pra eu segurar. Na hora ela já falou, me orientou que eu teria que levantar pra ir pra maca, né? Pra ela ver se precisava de pontos. Eu tive laceração de 2º grau, então eu levei alguns pontinhos. Mas aí naquele momento, né, o bebê fica com a gente, contato pele a pele, a gente fica encantada com ele, a gente nem quase que nem sente ali os pontos, quase que não dá nem pra sentir muito não. A gente ficou 1 hora com ele, eu fiquei 1 hora com ele no peito e o pai, a gente ali conversando, interagindo. A gente mandou o áudio do primeiro chorinho dele no grupo da família, foi muito gostoso. Ele já fez xixi em mim nos primeiros minutos. E depois que passou 1 hora, aí sim eles tiraram ele pra pesar, pra medir, né, pra fazer todo o procedimento que tem que fazer. Então meu marido foi acompanhar esses procedimentos, é tudo feito dentro da sala. O bebê não sai dali hora nenhuma. E enquanto isso, a enfermeira me levou pra tomar um banho. Eu tomei um banho rápido, não pode ser demorado, né, mas ela me ajudou, foi bem relaxante. Quando eu saí do banho, o João já estava vestidinho, já estava todo bonitinho. E a gente subiu pro quarto. No quarto, a gente fica mais independente, né? Não tem aquele aparato ali de enfermeira e de todo mundo. Lá a enfermaria é individual. Então isso foi o quesito que me fez optar, que me fez decidir por lá. Foi isso que pesou muito. Não estar com mais pessoas no quarto, que eu acho que é muito individual. Às vezes eu vou estar muito bem, a outra mãe não vai estar tanto, ou vice-versa, né? Enfim, eu queria ficar sozinha. E aí a enfermaria lá é individual, foi muito bom. Meu marido ficou comigo até a noite. À noite minha mãe veio, meu marido foi embora. E a gente passou uma noite, foi um pouquinho agitada, ele chorou um pouquinho, mas a gente ainda estava acertando a mamada. E no dia seguinte, quando fez 24 horas, a gente já teve alta. Porque ele fez xixi, fez cocô, fez todos os testes, né? Do olhinho, do ouvidinho, da linguinha, do coração. Tava tudo bem, então com 24 horas a gente veio pra casa. O meu parto foi esse. Foi muito tranquilo. As minhas considerações finais que eu vou fazer pra vocês são sobre o hospital. Eu achei maravilhoso toda a estrutura. Todas as vezes que eu precisei, que eu senti mal, que eu precisei ir ao pronto-socorro da maternidade, eu fui muito bem atendida. Sempre com a equipe de plantão. Todas as equipes que me atenderam, sempre os médicos muito atenciosos, muito humanos. Foi muito bom. As enfermeiras, todo mundo sensacional. Não tenho uma vírgula a reclamar. O dia, né, do parto também foi a mesma coisa. Aí eu peguei 2 equipes, né, de plantonista. Todas 2 equipes maravilhosas. A médica que conduziu meu parto foi sensacional, assim. Eu não sei se todo mundo tem essa mesma experiência, mas a minha foi única. Ela foi muito atenciosa, muito amiga, muito humana. Eu não tenho nada. Pra mim, eu tinha muito medo do parto. Eu tinha pânico de pensar no parto. Minha vida inteira eu falei que queria ter filhos, mas que eu tinha pavor de colocar a criança pra fora. E a minha experiência na maternidade Neo Center mudou tudo isso. Me virou do avesso, assim. Pelo parto, eu teria mais 10 filhos tranquilamente. Se fossem mais 10 partos desse jeito, eu teria mais 10 sem nem pensar. Tive esse pequeno azar aí de ter tido uma emergência e ter demorado um pouco mais a analgesia. Mas isso pra mim, até que eu já até esqueci, foi bem sofrido no dia, mas passou, foi suportável. Graças a Deus que a emergência não foi comigo, poderia ter sido pior, né? E é isso, sobre o hospital não tenho nada a reclamar. Equipe de plantão, somente elogios. A alimentação do hospital, muito boa. Equipe de enfermagem, o suporte que eles dão. Eu precisei voltar depois, com menos de uma semana. O João ficou com icterícia, então eu tive que voltar. E aí ele ficou na UTI para tomar luz e eu tive que ficar lá com ele.
como eu tava tendo dificuldade com a amamentação, a enfermeira da UTI ficou do meu lado o tempo inteiro até eu firmar com ele na amamentação. Ela disse que não ia sair de perto de mim enquanto ele não estivesse mamando, porque eu tinha muito leite, ele tava sabendo sugar, então que não fazia sentido nenhum ele não mamar no peito. E isso foi, assim, extremamente, foi essencial, porque eu acho que se eu não tivesse voltado, se ela não tivesse me ajudado, talvez eu teria até perdido o leite e ele teria que ter ficado mamando mamadeira. Então ela me ajudou e graças a Deus ela estava em troca de plantão, então ela tinha 2 noites, ela ficou 2 noites lá comigo. E me ajudou muito, 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 muito mesmo. E o banho, que eu tava com medo, minha mãe que tava tendo que vir aqui dar banho nele todo dia, lá na UTI, elas me ajudaram, me ensinaram a dar o banho nele. Então quando eu voltei com ele pra casa, eu já sabia dar o banho, já tava segura pra ele mamar. E foi muito tranquilo, então eu só tenho a agradecer mesmo a maternidade, eu recomendo pra todo mundo. Se você tá vendo esse vídeo, tá com dúvidas, né, tem algum tipo de dúvida, se vai ou não pra lá, a experiência que eu tenho, eu indico todo mundo, eu desejo que todo mundo passe pela a mesma experiência que eu passei, porque foi muito positiva, muito boa. Pesquisei muito sobre a maternidade antes, não encontrei nenhuma reclamação, né, que desabonasse eles. E graças a Deus eu segui minha intuição e não falhou. Foi muito, muito bom mesmo. Recomendo demais. E se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui sobre todo o passo a passo do trabalho de parto, né, de como que foi e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui, é @campusacamila. Deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder mais vídeos, que aqui tem vídeos de tudo, sobre maternidade, cuidados com a casa, rotina com o bebê, rotina com a casa, indicação de produtos, compras de mercado, enfim. Aqui você encontra um pouquinho de tudo do meu mundinho. Então se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui pra mim o que vocês acham, o que vocês acharam. Deixei aí, né, o videozinho do parto, foto. Me conta o que vocês acharam, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!